A orquídea é uma planta milenar, usada na China e na Grécia como planta ornamental e medicinal, e pelos astecas para aromatizar o chocolate. Há mais de 25 mil espécies provenientes de diferentes partes do mundo, e as variedades relativas à forma, tamanho ou cores são infinitas. Símbolo de beleza, equilíbrio e elegância, as muitas cores das flores expressam sentimentos profundos e muito diferentes. A beleza, equilíbrio e elegância da flor orquídea influenciam o equilíbrio visual e harmonizam os ambientes com suas cores e contornos sinuosos das flores e folhas. O processo de cultivo da orquídea demanda muito tempo, paciência e cuidado. Do plantio até ela florescer, a média é de 5 a 6 anos. No orquidário do juvenil, ele utiliza 2 maneiras para cultivar suas orquídeas, e os detalhes do processo impressionam. Aqui eu vou mostrar como faz a polinização de uma planta, né? A gente nunca usa cruzar ela com ela mesma, porque os filhos não são tão bons assim. O ideal é pegar uma planta dessa e cruzar com uma outra planta, que a gente queira um resultado já parecido. Mas a polinização é simples, né? Todas as catleias são hermafroditas. Na frente aqui, ela tem a parte masculina dela, onde tem o grão de pólen. Esse amarelinho que tem aqui dentro é o pólen dela. Esse é o pólen. E quando você tem o pólen, na parte de trás tem a parte feminina. Só colocamos o pólen lá, está feita a polinização. Em alguns dias, semanas, a flor murcha e começa a inchar o fruto, né? E dentro desse fruto, daqui 9 meses a 1 ano, a gente tem a semente pronta para ir para o laboratório. Existem 2 processos para se produzir orquídeas. Um é de semente, outro é a clonagem. Esse material, por exemplo, é feito através de clonagem. Nós retiramos um broto da planta, levamos para o laboratório, todo um processo, e todas as plantas aqui serão iguais geneticamente às mães. Então, se você clonou uma planta branca, 100% delas serão brancas. A parte de semente que nós vimos lá embaixo, se você cruzar, por exemplo, uma planta vermelha com uma planta amarela, você não vai ter tudo igual. Você vai ter plantas vermelhas, amarelas, laranjas, a variação de cores é muito grande. Esse é um processo de semente, né? Aqui nós cruzamos 2 orquídeas pintadas. Retiramos a semente, levamos para o laboratório, mais ou menos 1 ano depois está pronta para ir para a bandeja, que a gente vai ver daqui a pouco. Aproximadamente 9, 10 meses depois do frasco semeado, as plantas vêm para a bandeja coletiva, onde a gente põe aproximadamente 100 mudas cada bandeja, né? Essas mudinhas vão ficar aqui mais 9 meses, 1 ano, até ela formar uma muda maior, como pode ser visto ali na frente, né? E daqui ela começa o processo de crescimento mesmo. Os vasinhos 7, depois pote 11, até se tornar adulta daqui 5 anos aproximadamente. Da bandeja, a muda vem para esse potinho 7, né, tamanho 7 centímetros. Passa um tempo aqui, vai muito de planta para planta, 1 ano, 2, até ficar uma planta já num tamanho legal para ir para o vaso final, o pote 15, que é o vaso onde a gente faz as maiores vendas, né? Que é o pessoal gosta já da planta adulta, que a gente vai ver daqui a pouco lá em cima. E aqui já a planta finalizada no ponto de comércio, de acordo com a preferência do cliente, né? A maioria gosta de uma catleia com a espata, iniciando o botão dentro, porque ele vai ter mais tempo na casa dele. Chegando na casa do cliente, da espata vai sair um botão, e dali um tempo vai abrir. Então todo esse processo de finalização de floração acontece com o cliente. Ele tem mais tempo para curtir a planta na casa dele, né? Ver a beleza da flor até que ela murche.
O orquidário de Joenil está localizado no bairro de Cascalho, em Cordeirópolis. Tudo começou em 1998. Joenil não esconde sua paixão pelas orquídeas e fala da satisfação em ver todo o trabalho sendo revelado em cada florescer de suas plantas. Tudo começou quando minha mãe recebeu essa propriedade, herança da minha avó, muito pequenininha, e eu comecei a pesquisar algo que pudesse ser produzido aqui em pequena propriedade. Eu vi numa revista uma reportagem sobre produção de orquídeas, me interessei. Minha mãe tem um primo, que hoje está já com mais de 90 anos, que era colecionador de orquídeas de muito antigamente. E eu fui falar com ele: Lourenço, você pode me ensinar a produzir orquídeas e tal? E ele me deu a minha primeira orquídea e me apaixonei. Aquilo era muito bonito. E a gente começou. A gente passou por alguns percalços de uma hora falta muda, outra hora falta dinheiro para comprar muda, até que a gente chegou num ponto que ou crescia ou parava. Aí minha esposa era professora, a Sandra, ela desistiu de dar aula e veio para o orquidário. Foi aí que a gente conseguiu crescer. Aí veio a ideia de montar laboratório, apanhamos bastante até conseguir as primeiras mudas. E hoje a gente faz, graças a Deus, o processo todo, né? Eu tenho uma coleção desde a época do seu Aniel, do Lourenço, do seu João Estivale, o pessoal de Rio Claro todo, que era um pessoal assim magnífico nessa questão de colecionar orquídea. Eles tinham coisas de cair o queixo. E eu fui juntando aquelas orquídeas, fiz um matrizeiro muito bom. E hoje eu tenho um material excelente para fazer híbridos e eu mesmo faço a minha sementeira, garantindo qualidade final. A gente tem hoje mais ou menos umas 600 mil plantas, quero chegar a 1 milhão de plantas aqui dentro, enchendo tudo que eu tenho de espaço. E olhando lá no passado, quando eu comecei, as primeiras 3 mudinhas que eu comprei lá do seu Aniel, para ver aquilo crescer e vender, a primeira orquídea que eu vendi, eu lembro até hoje, por R$13, e ver tudo isso é a realização de um sonho. Ainda não pleno, porque pretendo crescer muito mais.